Tem uma aba aberta no seu navegador faz 5 dias. Aquele projeto importante que levaria, 2 horas para começar. Toda vez que você olha para ele, o peito aperta. Então você abre outra aba, e outra, e outra. E agora você tem 47 abas abertas. E se você presta atenção, vai perceber um padrão estranho. As pessoas mais inteligentes que você conhece também são as que mais travam. E não é apesar da inteligência, é justamente por causa dela. Olha o que realmente está acontecendo. Você tem um projeto importante. Você sabe que é importante. Mas tem um detalhe. Você se importa demais com o resultado. Aí seu cérebro faz um cálculo invisível. Se eu fizer isso e ficar ruim, o que vão dizer sobre mim? E de repente, organizar a gaveta de meias parece extremamente urgente. Limpar histórico do navegador, prioridade máxima. Assistir um tutorial de produtividade no YouTube. Qualquer coisa, menos começar. Ecoa aquela frase na cabeça. Se não for perfeito, eu nem começo. Ou aquela, se eu não começar, eu não posso falhar. Percebe? É a mesma frase. Perfeccionismo e procrastinação não são opostos. São a mesma ferida com 2 cascas diferentes. O perfeccionista diz, precisa ser impecável ou não vale a pena. O procrastinador diz, enquanto eu não tentar de verdade, ainda sou potencialmente brilhante. Mesma proteção, mesma prisão. Sabe qual que é a sensação? É como estar na beira de uma piscina. Você sabe que a água está gelada. E cada segundo que você fica ali parado, a ansiedade vai aumentando. Mas pular significa sentir o choque, sentir o frio, sentir que talvez você não nade tão bem quanto imaginou. Então você fica ali, congelando, pensando, planejando, esperando o momento certo. O momento certo nunca chega. O cérebro tem uma explicação para isso. Resposta à ameaça. A mesma área do cérebro que ativa quando você vê um predador, ativa quando você vê uma página em branco, quando você vê um julgamento em potencial. Qual que é a reação natural do nosso corpo a uma ameaça? Fugir. Então você foge pro TikTok, pro YouTube, pra cozinha fazer o 4º café do dia. Mas o interessante, você não tá fugindo da tarefa, você tá fugindo do julgamento. Porque lá no fundo, muito no fundo, perfeccionismo nunca foi sobre excelência. Foi sobre proteção. Se você é impecável, você é invulnerável. Se você nunca termina, nunca pode ser medido. Se você nunca tenta de verdade, ainda pode acreditar que poderia ser extraordinário. É um escudo de 20 toneladas que você arrasta achando que te protege. Mas na verdade, é a coisa que está te impedindo de voar. E agora vem a parte que ninguém quer ouvir. O problema não é gestão de tempo, não é falta de técnica, não é app de produtividade. O problema é a pergunta que você tem medo de responder. Quem eu sou se eu não for extraordinário? Porque enquanto a sua identidade estiver amarrada à perfeição, qualquer tarefa vai ser uma ameaça existencial. E seu cérebro vai continuar fugindo. Olha, eu sei que você está esperando que eu diga agora. Vai na terapia, trabalha teu trauma, aprende que o seu valor não depende de performance. E tá certo. Tudo isso tá certo. A resposta de verdade é essa. Mas se você é perfeccionista, a ideia de fazer terapia perfeitamente às vezes te trava também, né? Você tá pesquisando qual abordagem é a melhor, qual terapeuta é o melhor da cidade. Enquanto isso, não começa nada. Então vou te dar um atalho, uma gambiarra, uma versão para curar o começo ali desse perfeccionismo. Primeira coisa, para de chamar isso de preguiça, nomeia certo. É medo, medo de ser medíocre, medo de decepcionar, medo de descobrir que você é só humano. Quando você chama de preguiça, você está se xingando. Quando você chama de medo, você pode trabalhar em cima dele. Segundo, antes de começar qualquer coisa, faz essa pergunta. A versão feia desse projeto, como é que seria? Tipo, se você tivesse que entregar isso em 1 hora, sem capricho, só funcionando, o que você faria? E agora você vai lá e faz isso, só isso. Porque sabe o que acontece? Quando você vê a versão feia pronto na sua frente, seu cérebro para de ter medo.
ele pensa, porra, é só isso? Eu consigo melhorar fácil. E aí você melhora. Mas primeiro tem que existir algo para melhorar. Porque aqui tá o segredo que a cultura de produtividade não conta. Seu portfólio só é tão bom quanto os projetos que você termina. Versão perfeita e imaginária não te ensina nada. Versão feia e pronta ensina tudo. A real é que a diferença entre alguém bom e alguém medíocre não é o talento, é a repetição. E você não repete o que você não termina. Terceiro, muda a pergunta. Ao invés de como que eu faço isso perfeitamente, pergunta como eu faço isso existir. Perfeccionismo te faz acreditar que existe um abismo entre o bom e o ruim, mas a verdade é que existe um abismo entre o feito e o não feito. E do lado do não feito, não tem aprendizado, não tem feedback, não tem crescimento. É pura fantasia. Olha, eu sei que parece assustador. Abrir mão dessa fantasia de perfeição é quase um luto. Porque enquanto você não faz, você ainda pode acreditar que poderia ser incrível. Fazer significa aceitar que talvez você seja só ok. Mas sabe o que tem do outro lado desse luto? Liberdade de criar sem precisar que cada coisa que você faz seja prova de que você merece existir. Então, da próxima vez que você se pegar procrastinando, pega leve, respira, pergunta com sinceridade do que eu tô com medo. E depois, pula na piscina. A água sempre vai estar gelada, mas é só no começo. E do outro lado, vai estar você nadando, imperfeito, mas livre.